para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com o projeto Uma Escola Minha Casa, projetos de vida, e a gente vai continuar hoje com os conteúdos de 8º e 9º ano. Para o que a gente vem trabalhando nesses últimos dias, a gente está focado no que está acontecendo ali no século XVII na Inglaterra. Falamos sobre revoluções que atingiram principalmente o âmbito político inglês. Hoje a gente vai falar do que decorre dessas transformações. Lá no finalzinho, sobre as revoluções inglesas, a gente disse que houveram transformações sociais que deixaram as cidades prontas para receber transformações no meio de trabalho, que eram, por exemplo, os camponeses que saíram do campo e foram para o âmbito urbano. E a partir de hoje, a gente vai falar como isso vai influenciar na Inglaterra e quais outras características são necessárias para o desenvolvimento do que a gente vai chamar de Revolução Industrial, ok? A primeira coisa que a gente vai destacar é tudo que a gente vive hoje, os produtos que nós utilizamos no dia a dia, eles são resultados de um processo de industrialização, um processo industrial. Esses produtos, desde o mais simples até o mais complexo, tudo isso acabou de chegar pra gente a partir de um processo de industrialização que passa pelo processo que a gente vai discutir hoje, que é a Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, a gente não pode esquecer que a vida do trabalhador também foi afetada. Então, a Revolução Industrial, ela não é só uma revolução do trabalho e da produção, mas também uma revolução social, ok? Para a gente falar sobre industrialização, a gente tem que falar sobre o processo que chega a isso. E a gente vai falar sobre o processo e as etapas da industrialização. Não só como etapas de produção, mas como diferentes formas de produção. Para a gente falar sobre industrialização, a primeira coisa que a gente vai destacar é o homem, quando ele começa a produzir e fazer coisas, seja desde agricultura até artesanato, ele não produz com máquinas desde o começo. E é aí que a gente vai destacar o primeiro tópico de produção, que é o modo artesanal. Para quem entende artesanato, artesanato é tudo aquilo que é produzido à mão. Só que a gente tem que fazer uma diferenciação entre artesanato e manufatura. O artesanato é tudo produzido à mão, porém, ele está literalmente ligado a uma única produção. O conceito de artesanato que a gente apresenta é justamente quando um artesão tem o domínio total da produção. O artesão, ele tem domínio desde a matéria-prima, por exemplo, vamos produzir vela, então ele tem o domínio sobre a produção da cera, né? E ele vai produzir a vela em todos os passos. Tira a cera, limpa a cera, derrete, coloca na forma, coloca o pavio. Ele produziu, um único artesão produziu aquela vela. Depois disso, a gente destaca a manufatura. A manufatura, ela vem se desenvolvendo principalmente no que a gente estuda como no período ali do finzinho da Idade Média, né? Vocês estudaram ali no final do 6º, início do 7º ano, vocês viram que foram oficinas de ofício, né? Empresas no qual o artesão ainda trabalhava, só que em vez dele ter domínio completo da produção de um produto, cada fase de produção ficava a responsabilidade de um indivíduo. Isso é o que a gente vai chamar de produção manufatureira, né? Os artesãos se uniam em oficinas. Havia uma divisão do trabalho, porém os instrumentos de trabalho, manuais e o ritmo de trabalho era coordenado pela força humana. Ou seja, lembra daquela mesma vela que um artesão produzia? Agora a gente tinha um artesão pegando a cera, outro artesão limpando a cera, outro artesão derretendo a cera, outro artesão colocando nas formas e outro artesão colocando o pavio. Aquela cera, aquela produção ia ser mais rápida, mas ela não estava num domínio de um único artesão. E o último tópico que a gente vai destacar, que é o que chega na Revolução Industrial, é o que a gente vai chamar de mecanização ou de maquinofatura.
Pelo nome a gente já entende que é o processo relacionado às máquinas, né? A maquinofatura ou mecanização ou produção mecanizada, né? Ela tá ligada diretamente ao uso das máquinas a vapor, impondo um ritmo que não é um ritmo definido pelo operário, mas pela própria máquina, né? E obviamente a gente também tem uma especialização da produção, porque o operário que até então poderia ter domínio de toda a produção, porque ele anteriormente era um artesão, agora ele tem uma produção muito especializada. Ele faz uma coisa só naquela empresa, muito similar à manufatura, porém agora coordenada pelas máquinas, ok? Falamos desses 3 momentos e a gente vai destacar uma coisa. Não é porque inicia a manufatura que o artesanato acaba, como não é quando inicia a maquinofatura que a manufatura acaba ou o artesanato acaba. A gente vê uma convivência desses tipos de trabalho, né? Hoje a gente sabe que existe indústrias, mas a gente também sabe que existem produtos produzidos por artesãos, ok? Então a gente tem essas 3 etapas. Para continuar falando, a gente vai primeiro definir um conceito de revolução industrial. E o que é a revolução industrial? A revolução industrial, ela foi justamente a passagem da manufatura para a indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial, ela surge na Inglaterra, né? Ela se inicia na Inglaterra, ali na metade do século XVIII, e se expande para o resto do mundo, ali durante o período do século XIX, ok? Como eu falei, a revolução, ela não atinge unicamente o âmbito econômico. E é bem aqui que a gente vai destacar o surgimento, pelo menos a definição de 2 grupos sociais, de novas classes sociais que vão surgir nesse período. Primeiro, esse novo sistema industrial, ele transformou as relações sociais, o que acaba criando esses 2 grupos sociais, essas 2 classes sociais. O primeiro que a gente vai descobrir, o que a gente vai destacar, é quem a gente chamava lá no início da Idade Moderna de burguesia. Esses burgueses que até então eram grandes comerciantes, hoje eles vão investir e se tornar empresários, né? Os grandes capitalistas da época, né? Eles eram os proprietários do capital, eles tinham a grana e eram essa grana que eles iam investir em prédios, em máquinas, em matéria-prima, justamente, e no pagamento do trabalho, da mão de obra, para investir em uma empresa. Esses eram os grandes empresários. O outro grupo que a gente vai destacar são os operários, ou que a gente também vai chamar de proletário, que é aquele que vai vender sua mão de obra, né? Eles serão conhecidos como, ou trabalhadores, a gente pode chamar eles também, né? Trabalhadores assalariados, que é o que a maioria de nós somos. Se você recebe um salário, você é assalariado, você é trabalhador, você é proletário, ok? Esses operários, esses trabalhadores, eles possuem apenas sua força de trabalho e vendem essa força de trabalho aos empresários para produzir mercadorias e ganhando em troca um salário. Então a gente está vendo aqui 2 classes sendo antagônicas uma à outra, vamos dizer assim, né? São os empresários, que são a classe dominante, e o proletário, que são essa classe que a gente vai ver, vai desenvolver a partir de um movimento de resistência a essa exploração, ok? A gente disse ainda há pouco que a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra. Mas, professora, por que surge na Inglaterra? E a gente vai destacar aqui 5 tópicos e 5 motivos que levam a Inglaterra a ser a pioneira nesse movimento da Revolução Industrial. Primeiro, a gente vai destacar que na Inglaterra eles têm fontes naturais de matérias-primas que são muito necessárias para o desenvolvimento industrial. Primeiro, eles têm carvão mineral. Professora, para que serve carvão mineral? Gente, hoje nós usamos gasolina, petróleo para ser combustível, certo? Naquela época ainda não se descobriu o petróleo como fonte de combustível. Então eles usavam o carvão mineral como combustível das máquinas. E uma segunda matéria-prima muito significativa para a Inglaterra era o minério de ferro, que era material utilizado para produção e para construção de máquinas. Outro tópico, no caso, esse já é o tópico 1 e o 2 que a gente está citando, né? Outro tópico é o tópico 3. Lembra que eu falei dos camponeses que vieram do campo e começaram a habitar a área das cidades? Pois bem, esses camponeses eram mão de obra barata,
né? Eles vêm do campo por causa das leis de cercamento, né? Os campos foram cercados, eles não têm mais área para ocupar e plantar e vêm para as cidades. Essa massa de camponeses que vêm para a cidade se tornam mão de obra barata, né, para essas empresas. O quarto tópico que a gente vai destacar é a própria burguesia. Lembra que eu falei que eles tinham muita grana? Pois bem, eles tinham capital financeiro, dinheiro para financiar essas empresas, né? Para investir na matéria-prima, para investir nas máquinas. E o segundo tópico que a gente vai destacar é o próprio mercado consumidor inglês, né? Eles tinham pessoas para comprar o que era produzido, ok? Então a gente já destacou 5 tópicos que nos levam a entender por que a Inglaterra é o primeiro país no qual a Revolução Industrial se desenvolve, ok? E a gente vai visualizar aqui quais transformações vão decorrer a partir daí, certo? Primeiro, as transformações vão ser os mais destacados. Normalmente, a gente pensar o próprio desenvolvimento de maquinário, né, de máquinas, locomotivas, máquinas a vapor, barcos a vapor, entre outros, né? A substituição, obviamente, da mão de obra humana por mão de obra maquinário, mecânica, né? O que leva a milhares de desempregados. A queda dos preços da mercadoria, porque tudo que é produzido de forma industrializada acaba se tornando mais barato, ele é vendido de forma mais barata do que um produto artesanalmente produzido, certo? Na Inglaterra, a gente vai ver que as primeiras indústrias que mais crescem são as indústrias de tecido. Inicialmente, boa parte do tecido era produzido de lã de ovelha, né? Aqui, principalmente porque lá na América, as colônias inglesas começam a produzir algodão, eles começam a se utilizar do algodão para produzir tecidos, né? Havia também a aceitação dos produtos produzidos nas indústrias nessas regiões das colônias americanas, no caso das colônias inglesas na América, né? E para fechar o pacote do que facilitaria a desenvolvimento dessa indústria, é que não haviam leis que regularizassem esse trabalho, seja a exploração do trabalhador, ou seja a própria organização das indústrias, né? Não existiam essas leis. As primeiras máquinas que a gente vai destacar eram máquinas ligadas à indústria de tecelagem, né? A gente vai falar sobre a indústria têxtil, né? O primeiro ramo industrial a utilizar a máquina foi a área de fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato e ele vinha dos Estados Unidos ou do Oriente, da região onde hoje a gente chama de Índia, né? Essa máquina, ela ofereceu grande atração aos grandes empresários ingleses que aumentavam os seus lucros, né? Eles investiam relativamente pouco para comprar essa máquina e a produção levava eles a terem lucros significativos. A gente vai falar pontualmente de algumas dessas máquinas, né? O capitalismo desse período, eles estimulavam financeiramente os inventores, ou seja, quem inventasse uma máquina de boa qualidade, obviamente teria um retorno desses empresários que iriam gostar de comprar essa máquina, né? O primeiro homem que inventou, lembra da máquina de tecelagem que eu falei? A primeira, que ficou mais famosa, é a que ela recebeu o nome de Spinning Jenny. Ela foi inventada pelo James Hargreaves, ele era um carpinteiro, né? Depois vem o Richard Allwright, que ele inventa uma water frame, que é uma máquina hidráulica, né, a vapor, mais rápida que a Spinning Jenny, né? Em 1779, vem o Samuel Crompton e cria uma máquina que fabricava fios mais resistentes, né? Depois vem o James Watt, que ele aperfeiçoou as máquinas a vapor, né? Que era um invento extremamente importante. Em 1807, foi inventado o barco a vapor. Em 1814, foi inventada a locomotiva a vapor. E essas invenções impulsionaram profundamente o processo de industrialização. Não só na produção de qualquer produto que fosse necessário, mas na facilidade de transporte desses produtos. Por isso que a gente destaca, por exemplo, o barco a vapor e a locomotiva. Porque não adianta produzir se você não consegue transportar com facilidade, certo? Nos dias de hoje, as máquinas elas são controladas por computadores, porque elas são mais complexas, mais complicadas. Enquanto durante o período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, né? Elas eram compostas por 3 partes: motor, transmissão
e que regulava o motor, né? E as ferramentas. Basicamente isso. Então, não eram tão complexas assim, né? Elas funcionavam de forma relativamente simples. As transformações que levam as indústrias a crescer, levam transformações também para as cidades, né? Durante a Revolução Industrial, ocorreu uma divisão do trabalho. Cada operário executava uma tarefa dentro da empresa, né? Então, nenhum operário tinha domínio completo daquela produção. Segundo, principalmente em Londres, capital da Inglaterra, né, houve um aumento populacional. Gente, chegou a triplicar o número de pessoas, principalmente por causa das fábricas. As pessoas iam com a esperança de conseguir emprego, né? E, consequentemente, o número de operários também aumenta nesse meio tempo, né? Entre os anos de 1831 a 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas. Isso é muita coisa para uma cidade de pleno século XVII, início do século XVIII, né? Porém, a gente já disse que a vida dos operários não era fácil. Tudo bem. Como era a vida desses operários, né? As condições de trabalho dos operários eram extremamente problemáticas. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, em 2 pausas controladas rigidamente. Eles mal paravam para comer e beber água, né? Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. Se você tinha algum erro, você tinha que pagar uma multa. Se você se atrasasse, você tinha que pagar uma multa. Se você não completasse sua meta, você poderia perder parte do seu salário. As crianças trabalhavam a partir de 6 anos. Elas eram surradas por qualquer brincadeira, né? Atraso ou acaso elas errassem alguma tarefa. A gente já tem que ficar chocado aqui porque crianças trabalham, né? E aqui é desde os 6 anos, né? As mulheres e as crianças, elas recebiam salários menores, porque salários dos homens eram maiores. Por isso que a maioria das empresas preferia contratar crianças e mulheres, né? Elas eram as mãos de obras preferidas dos patrões. E toda essa problemática parte do princípio de que não existem leis trabalhistas. Não havia na Inglaterra leis trabalhistas, não havia direito social, descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade, paternidade, licença para tratamento de saúde, não existia. Não havia seguro-desemprego, não havia 13º, não havia seguro-acidente, não havia direito de greve, não havia hora extra com adicional, não havia FGTS, não haviam direitos trabalhistas. Ponto. E, obviamente, tudo isso afetava a vida dos trabalhadores, dos operários. A gente vai destacar aqui 2 movimentos trabalhistas que vão iniciar essas revoltas contra essas explorações. O primeiro movimento que a gente vai destacar é o ludismo. O ludismo ele foi um movimento que aconteceu na Inglaterra em 1811, que foram protestos especificamente contra as máquinas, né? As reclamações elas se concentravam na substituição da mão de obra pela máquina, que por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época, ele afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas. Não eram protestos pacíficos, eles invadiam fábricas para quebrar máquinas, né? Dizem, esses jornalistas da época ainda falavam que quem liderava era um tal de Ned Ludd, daí porque o nome ludismo. Mas até hoje se questiona se o Ned Ludd foi um personagem que existiu ou não, né? Vale ressaltar que esse movimento, ele não foi necessariamente de operários fabris, mas mais de artesãos qualificados, né? Aqueles que faziam um produto mais qualificado, obviamente eles não ficavam felizes por ter sua mão de obra substituída, né? Além do ludismo, esse slide aí que vocês estão vendo, gente, é uma imagem que mostra um pouco, era justamente o que passava nos jornais, né? Era a quebradeira das máquinas. É uma gravura de um homem chamado Morgan, foi produzida ali no século XIX. É justamente a ideia da quebradeira das máquinas, né? O outro movimento que a gente vai destacar é o cartismo. O cartismo ele é um outro movimento operário que foi organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Professora, o que é voto censitário? O voto censitário limitava quem poderia votar. O voto censitário diz que quem pode votar é quem ganha tanto dinheiro ao ano. E, obviamente, os trabalhadores acabavam excluídos
desse direito de voto, principalmente porque eles ganhavam muito pouco. E por que os cartistas queriam direito a voto? Porque eles acreditavam que as mudanças no trabalho na vida do trabalhador só viria a partir dos direitos políticos. O termo cartismo, ele vem justamente porque os cartistas mandavam cartas para aqueles que estavam na Câmara, no Parlamento, né, para exigir essas mudanças. A gente destaca aqui principalmente a formação de associações, que a gente vai chamar nesse período aqui de trade unions. Vamos dizer que ele é um modelo base do que seria hoje o sindicato, né? Eles seriam esses primeiros sindicatos, né? O cartismo foi ao mesmo tempo um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, porque eles obviamente lembravam de como era anteriormente, como os trabalhadores das indústrias domésticas e de teares manuais, e obviamente destacavam o declínio desses trabalhadores dentro desse sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso, obviamente, lhes deu um caráter local, dependendo do lugar onde esse movimento se destacava. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi por isso que ele foi chamado de um movimento legalista, porque ele estava interessado na mudança das leis. Esses movimentos se farão presentes ali na segunda metade do século XIX. Só que, obviamente, o governo inglês tinha uma reação mais violenta em relação a esse movimento, né? Com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo ele não atende às exigências e dá ordens à polícia para repreender as greves e os tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. Os operários eles se uniram em luta contra as péssimas condições a quais eles eram submetidos. Então, com o objetivo de ampliar sua participação política, em 1838 eles escreveram o que é conhecido como a Carta do Povo, que era um documento que exigia um voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. Esse é considerado o primeiro documento que teria ajudado o trabalhador, que é a Carta do Povo, né? E é com esse movimento operário que a gente vê o desenvolvimento das leis trabalhistas ali no final do século XIX. Os países industrializados eles foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, promulgando certas leis, que eram a redução da jornada de trabalho para 10, 9 ou 8 horas, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a proibição do trabalhador menor de 14 anos, a instituição de um salário mínimo, a instituição do descanso semanal, do direito de férias, do direito à aposentadoria, do direito de greve e a legalização dos sindicatos. Ou seja, gente, a gente vai destacar bem aqui que o movimento pró-trabalho, pró-trabalhador, né, pelos direitos operários, ele é desde o momento que a gente vê a exploração do trabalhador. Então, nossos direitos trabalhistas que existem até hoje são derivados de muita lutas de séculos, ok? Gente, a gente vai terminando por aqui. Vocês podem acompanhar e tirar dúvidas no livro de vocês, ok? Ou entrem em contato com os professores de vocês. A gente continua na próxima aula e até mais. Boa tarde!